Vamos de atualização da manta do tempo? Janeiro terminou e nós temos atualização. E a manta do tempo está assim. Essas foram as nossas cores do mês de janeiro. Um mês bastante quente, onde a gente teve uma destas semanas aqui foi com todas as temperaturas acima de 25 graus, o que trouxe pouca variação nas cores. Então tá assim, ó, a nossa manta do tempo. E agora deixa eu contar algumas coisas, mas mais pertinho. Tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei como que eu ia fazer a manta do tempo, os principais pontos, tudo mais. Então, primeiro detalhe, eu escolhi a linha Cleia dupla. Ela é uma linha mais fina do que a linha amigurumi, que muitas pessoas escolhem para fazer, ou até mesmo de lã. Então, normalmente as pessoas fazem um carreiro a cada dia de ponto baixo. Vai dar a medida para uma cama, vai dar ali um pouco mais de 2 metros. Com essa linha mais fina, eu fiz os cálculos e ia dar 1,40 m. Era muito curto de acordo com o que eu queria. Fiz as contas com um ponto alto e ia passar muito da medida que eu queria. Então, eu decidi fazer o quê? Toda vez que eu faço uma cor nova, que é o caso dessa daqui, que foi o último carreiro que eu faço em ponto alto. Toda vez que eu vou repetir aquela cor, porque tá repetindo a temperatura, eu faço um carreiro de ponto baixo. É o caso desse amarelinho aqui, por exemplo. Eu fiz um carreiro de ponto alto, um carreiro de ponto baixo. Por isso que quando eu olho, às vezes parece que não teve uma variação muito grande, ou não teve muita repetição de cores aqui no meio. Só que é porque o ponto baixo, ele dá aquela... ela não destaca tanto em relação ao ponto alto. O ponto alto dá uma destacada a mais, mesmo sendo uma carreira só. Aqui, por exemplo, ó, esta rosinha aqui foram 3 carreiras, essa amarelinha foram 2 e aqui foi uma. Quando a gente presta atenção, não tem tanta diferença assim no tamanho. Só que eu preferi fazer assim, porque é a primeira manta e eu quero usá-la como uma colcha na minha cama. E eu quero que ao final do processo ela fique mais ou menos do tamanho que eu desejo lá para minha cama. Então, eu não vou seguir tanto essa rigidez, a troca de cores, o tamanho e tal. Futuramente, eu pretendo fazer uma outra manta, aí sim, respeitando um carreiro, todos do mesmo tamanho, tudo certinho. Não é para esse momento. Esse momento eu tô fazendo assim. Tô gostando bastante do resultado. Confesso que eu já queria ter incluído mais alguma cor, porque aqui na minha cidade geralmente faz uns dias mais frios. Se eu tivesse começado em dezembro a gente teve temperatura de 10 graus. Então eu ia ter usado assim um leque muito grande de cores. Só que o janeiro foi muito quente. Começou o 1º de janeiro super quente, 2 de janeiro foi mais quente ainda e tem vindo nesses dias muito quentes. E uma parte aqui de cores, essa parte aqui, esses amarelinhos, que foram 3 dias, eu tava viajando. Porque se eu tivesse aqui na minha cidade, eu teria continuado e todo esse pedaço aqui seria da mesma cor. Só que como eu tava viajando, lá tava mais frio, ficou essa temperatura mais fria um pouco. A medida dela até o momento, que alguém na certa vai querer saber, ficou de 18,5 centímetros, tá? Então, ela tá com 18,5 centímetros, inclusive com esta carreirinha de branco, que é a separação entre os meses. Eu tô levando uns 20, 25 minutos mais ou menos para tecer uma carreira. Porque ela é muito comprida, ela é para todo o comprimento, né? Toda a largura da minha cama. Como a linha é mais fina, os pontos são pequenos, a agulha que eu tô usando é a agulha 2,5, então tudo isso dificulta. Por esse motivo, eu tô cuidando muito para não atrasar, porque eu sei que se eu atraso um dia, eu demoro muito para conseguir ir atrás e recuperar. Foi o que aconteceu na viagem. Na viagem, eu não levei essa linha aqui, porque eu olhei a previsão do tempo anteriormente e marcava que ia estar quente, só que mudou ali no último dia, eu não prestei atenção. Eu levei só essas duas que eram pro mais quente. E aí eu não pude tecer na viagem. Quando eu voltei, eu tinha 3 carreiras atrasadas dessa cor aqui, mais uma atrasada dessa cor, então foi 4. Aí o primeiro dia eu fiz 3, o segundo dia eu acho que eu fiz 3 carreiras também, e é muito demorado, despende muito tempo. Como agora, né, fevereiro eu já começo a trabalhar, eu tenho que ter muito cuidado nisso para não deixar atrasar. Sobre gasto de linhas, eu só usei essas 3 até agora. Essa daqui foi a que eu mais usei. Essa daqui, quando eu for no armarinho, eu já vou comprar outra,
porque mesmo que eu não use agora, vamos dizer assim, até fevereiro eu vou usar bastante, mas talvez março eu já não use tanto, só que já fica pro ano que vem. Então, essa daqui eu já preciso comprar outra, porque eu acredito que ali por fevereiro eu já termine ela, porque fevereiro normalmente não é tão quente, embora a previsão é que seja muito quente esses primeiros 10 dias, tá? Essas outras aqui, essa aqui gastou um pouco, essa daqui eu acho que eu vou comprar outra também, porque foi pouco que gastou, só que fevereiro e março acredito que eu gaste mais dela. E essa daqui vai dar tranquilamente até o final do ano, porque mesmo que eu tenha usado, ela esteja mais fofinha, só que eu vou usar ela novamente 2 dias, talvez em fevereiro, e depois em dezembro, né? Então, essa aqui eu não preciso comprar. Só que essas duas aqui eu acho que eu já vou comprar, pra não ter perigo depois de faltar, não ter da cor no armarinho, alguma coisa assim, porque eu moro em cidade pequena e isso pode acontecer, tá? Tá aqui a minha manta do tempo. Já tive tantas ideias fazendo essa manta que vocês não me imaginam. Eu já pensei em fazer um tapete seguindo o padrão das cores, eu já pensei em fazer uma saída de praia seguindo o padrão de cores, porque é muito legal a gente não saber que cor a gente vai trabalhar naquele dia. Eu achei isso sensacional, né? Até quando eu fui viajar e tava bastante frio, eu não tinha levado muita roupa. Eu ainda brinquei, se tivesse maiorzinha, se fosse desse tamanho, eu teria usado a manta para me enrolar lá. Olha só, dava para usar tranquilamente como um encharpe. Só que ela tava muito pequena, não tinha como, se fosse esse tamanho já dava. E isso é outra coisa que me preocupa, né? Quando ela ficar muito maior, para mim fazer. Porque eu não vou conseguir estar carregando ela para um lado e para o outro, ela vai ser grande. E aí também eu fazendo o colo, ela vai ficar um trambolho. Então, eu tenho aqui uma mesa que eu uso para dar aula particular, a mesa que eu uso para estudar com os filhos e que agora nas férias eu usei para montar o quebra-cabeça, então até os dois ainda montado aqui. E essa mesa já ficou minha mesa, meu lugarzinho para vir sentar e crochetar ela, porque eu vou apoiando na mesa. Vou ter que me acostumar com isso, porque ela vai ficar muito pesada. Ela já tá um pouco pesadinha, né? Ela deve estar com uns 100 gramas, um pouco mais que isso, e ela vai ficar bem pesada depois. Então, era isso. Hoje eu vim fazer essa atualização da manta do tempo, mostrar como que ela está neste mês de janeiro. Se vocês estão fazendo a manta, conta aqui nos comentários como é que tá sendo por aí, quais as maiores dificuldades e o que vocês têm achado, se estão gostando ou não, tá certo? Até mais!